Oi, pessoal! Hoje eu vou estar resolvendo com vocês uma questão envolvendo os cálculos estequiométricos. Esta questão envolve uma reação muito conhecida na indústria, que é a produção da amônia. A síntese industrial da amônia, elaborada pelo cientista Fritz Haber, é considerada uma das mais importantes invenções do século XX. A amônia, NH3, é a matéria-prima para a produção de vários fertilizantes nitrogenados. O crescimento populacional não teria sido possível sem o uso desses fertilizantes. A reação, então, é nitrogênio gasoso reage com 3 mols de hidrogênio gasoso, fornecendo 2 mols de amônia gasosa. Em um processo industrial, foram utilizados 1.000 gramas de nitrogênios para a produção da amônia. Letra A. Quantos mols de nitrogênio foram utilizados? Letra B. Determine a massa de hidrogênio que deve reagir com 1.000 gramas de nitrogênio. Letra C. Calcule o volume de amônia produzida nas condições normais de temperatura e pressão. E letra D. Se o volume da questão C for reduzido pela metade, qual será a nova pressão? Então, para resolver essas questões, nós vamos precisar conhecer as relações que existem entre quantidade de matéria, que é o número de mol, massa e volume. A quantidade de matéria se relaciona com a massa através da massa molecular de cada substância, que é dada em grama por mol. Então, nós usamos essa relação para transformar uma quantidade em grama para uma quantidade em mol e vice-versa. A massa e o volume estão relacionados através da densidade, que normalmente é escrita em química como grama por centímetro cúbico, que equivale a grama por ml. A gente ainda tem uma terceira relação entre a quantidade de matéria e o volume, que nas condições normais de temperatura e pressão é dado pelo volume molar, 22,4 litros por mol. Esse número ele sai da resolução da equação dos gases ideais, PV é igual a nRT. Nas condições normais de temperatura e pressão, a pressão é 1 atm e a temperatura é 0 graus Celsius, ou 273 kelvins. Substituindo, então, a pressão de 1 atm e a temperatura de 273 kelvins, R é uma constante, a constante dos gases ideais. E o número de mols como 1, a gente acha, então, o volume de 22,4 litros para esse 1 mol. Se através das relações anteriores você for capaz de resolver a questão, pare aqui e tente resolvê-las. Se não, vamos resolver a letra A. Quantos mols de nitrogênio foram utilizados? Na questão fala que foram utilizados 1.000 gramas de nitrogênio. E a questão pergunta essa mesma quantidade, só que agora em mol. Então, nós vamos usar a relação da massa molar para poder fazer esse cálculo. O nitrogênio, N2, a massa molar do nitrogênio é a soma das massas atômicas. A massa do átomo de nitrogênio pode ser consultada na tabela periódica e é igual a 14. Se são 2 átomos de nitrogênio, logo a massa molar do gás N2 é igual a 28 gramas por mol. As unidades é uma ferramenta importante para resolvermos os cálculos. É extremamente necessário estarmos bem atentos a elas. Através da unidade de massa molar, podemos estabelecer a seguinte relação. 28 gramas de nitrogênio equivalem a 1 mol de nitrogênio. Logo, 1.000 gramas de nitrogênio vão equivaler a X mols. Resolvendo, então, a regra de 3, temos que a nossa resposta será 35,71 mols de nitrogênio. A letra B nos pergunta qual é a massa de hidrogênio que deve reagir com 1.000 gramas de nitrogênio. Através da equação química, nós temos a proporção em que as substâncias reagem entre si e formam o produto. Essa proporção é dada pelos coeficientes estequiométricos da equação e ela é dada em número de moléculas ou em número de mols. Então, nós temos que 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2. Então, essa proporção é de 1 para 3, mas observem que ela não é dada em massa, mas em número de mols. Se eu considerar a resposta da letra A e que 1 grama é a mesma coisa que 35,71 mol de nitrogênio, se eu triplicar esse valor, eu tenho a quantidade de mol de hidrogênio necessária para reagir com 1.000 gramas de nitrogênio.
Logo, eu tenho que a quantidade necessária para reagir com essa quantidade de nitrogênio é de 107,14 mols de hidrogênio. Entretanto, o exercício pede que eu determine a massa. Para transformar esse valor em massa, eu utilizo então a massa molar do hidrogênio, que é igual a 2 gramas por mol. Logo, 2 gramas de hidrogênio equivalem a 1 mol. X vão equivaler a 107,41 mols de hidrogênio. Eu vou então achar que este valor corresponde a 214,28 gramas de hidrogênio. É importante que cada aluno busque o entendimento e a forma de resolver a questão, montando sozinho suas próprias regras de 3. O que você deve ter em mente é a equivalência em quantidade de mol e grama, que é dada pela massa molar de cada substância. Calcule o volume de amônia produzido nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP. As condições normais de temperatura e pressão é quando a temperatura é 0 graus Celsius ou 273 kelvins, que é a mesma temperatura, porém em escalas diferentes. E a pressão é de 1 atm. Através da equação química balanceada, nós podemos ver que a proporção entre a quantidade de N2 consumida e a quantidade de amônia produzida é de 1 para 2. Na questão A, nós calculamos o número de mols de N2, que foi de 35,71 mols de N2. Logo, se a proporção estequiométrica é de 1 para 2, para cada 1 mol de N2 consumido, 2 mols de amônia serão produzidos. Então, a quantidade de amônia formada será o dobro da quantidade de N2 consumida. Logo, chegamos ao número 71,42 mols de amônia que são produzidos nessa reação. Utilizando o volume molar de 22,4 litros por mol, nós podemos estabelecer que 22,4 litros é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão. X equivale a 71,42 mols de amônia. Fazendo o cálculo da regra de 3, vamos achar a resposta, que é de 1.600 litros de amônia. B. Se o volume da questão C for reduzido pela metade, qual será a nova pressão? Bem, aqui nós estamos mexendo na pressão de um sistema que está, a princípio, em equilíbrio físico. Então, nós podemos utilizar
a equação que relaciona pressão e volume de um sistema no seu estado final para o seu estado inicial. A pressão final é a que nós queremos descobrir. O volume final é a metade do volume inicial, que vai ser igual à pressão inicial, que é de 1 atm, vezes o volume inicial. Observe que VI aparece dos dois lados da equação e pode ser cortado. Logo, eu vou ter que a pressão final será 1 atm vezes 2. Consequentemente, a pressão final será de 2 atms.